Amigas, amigos de todo el país, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Productiva TV. Hoy en la región de Iguazú, departamento de Alto Paraná, acompañando FarmTech. Esta oportunidad importante de poder transmitir conocimientos. Vamos a hablar en esta oportunidad de las condiciones que se han presentado en esta última campaña, pero cómo efectivamente los fungicidas también pueden trabajar de muy buena manera. Asimismo, vamos a estar viendo cómo establecer un sistema de fertilización de tal manera a poder contribuir con la alta productividad. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a hablar del complejo de enfermedades de fin de ciclo, que efectivamente necesita de un buen tratamiento, que pese a las condiciones que se han presentado en la última campaña, aparecieron y pudieron generar fuertes pérdidas. Tivemos uma condição ambiental severa, de temperaturas arriba de 40 graus, barra pluviosidade durante o ciclo do cultivo e mesmo assim nós logramos diferenças entre os tratamentos de fungicida. O que estamos trazendo acá é que não é somente rodia que barra o rinde dos produtores, as enfermidades de final de ciclo, tal como septoriose, cercóspora, corinéspora. São todas enfermidades que, mesmo em condições de baixa pluviosidade, são capazes de barrar o rinde de los produtores. Então, mesmo com esta condição adversa, nós temos visto que há diferença entre os tratamentos de fungicidas. Por quê? Porque o inóculo ele não vem através de esporas, tal como vem para a rodia. Vem de los restos culturais. Também através disso nós estamos trazendo essa visão de que o produtor necessita pensar no sistema de uma maneira general. A parra é uma importante ferramenta a nível de controle de enfermidades que são saprófitas, tal como as enfermidades de final de ciclo. Se você tem na parra que há um efeito mulching, há uma cobertura no suelo, quando chove, a água nos salpica de los restos culturais da sorra do ano anterior. Vai tocar em la parra, não vai contaminar esta sorra que está instalada. Independente das condições ambientais, necessitamos fazer o melhor manejo dentro de campo. En esta unidad de experimentación se establecieron varios ensayos que apuntan a generar información para la toma correcta de decisiones en el campo. Nosotros invitamos los produtores, los técnicos, consultores, para que venham acá e através de esto puedan mirar as diferenças que há entre os tratamentos. Acá, por exemplo, temos 70 tratamentos de fungicidas e depois temos ensaio de fertilizantes. São muitas e muitas coisas que estamos invitando a los produtores e consultores para que possam vir e entender o que há de diferença em cada classe de tratamento. É um evento teórico-prático, este evento FarmTech, e depois, dentro de 3 meses, nós vamos fazer uma reunião de sumarização, onde vamos trazer os dados que temos das investigações que estão a campo hoje. La iniciativa de organizar el FarmTech tiene como principal objetivo establecer una importante gama de alternativas que integren la agricultura moderna. Farm Consultoria já está em Paraguai já há 16 anos e nós entendemos que a informação é o passo que o produtor necessita dar para poder cambiar as coisas dentro de sua instância. Nós entendemos que cada vez mais está tendo estresses de campo, sequia, calor, e isso todo teria achatado o rinde dos produtores. Farm Consultoria e Investigação tem um conjunto de investigações que hacemos a nível de campo, a nível de fungicidas, inseticidas, herbicidas, nematicidas, indutores de resistência, fertilização. E nós sabemos que essa informação é muito valiosa para os produtores. Trazemos todo o que nos parece importante para que o produtor pueda tomar decisões para melhorar seu rinde
diminuir os riscos e melhorar sua estabilidade dentro de campo. E também bajar os custos, que isto é muito importante. Através de isto, nós acreditamos que o produtor vai lograr ter melhores resultados financeiros e com o tempo vai lograr manter-se em el sistema. Uno de los puntos importantes expuestos en torno al maíz es la reposición de nutrientes para obtener no solo una buena producción del cereal, sino de sumar una importante cantidad de rastrojos al suelo. O conceito que estamos trazendo acá é que, em geral, as áreas dos produtores que são sembradas há mais de 5 anos já estão em um equilíbrio nutricional e que a soja, por mais que o produtor queira invertir em fertilização, não vai responder à fertilização. Pero o produtor necessita reponer os nutrientes que estão sendo exportados através dos granos. Então, o conceito que estamos trazendo acá é que podemos fazer uma fertilização mais robusta em maíz. Dessa maneira, logramos um máximo rinde em maíz. Este maíz pode produzir 10, 12 mil quilos por hectare. Vai produzir muita parra também que vai quedar no sistema. Isso vai ajudar na reciclagem de nutrientes, em manejo de malezas. E depois, com os restos culturais que temos, nós vamos lograr excelentes rindes também em la soja. E assim, todo o sistema conspira para que se pueda melhorar o rinde e a estabilidade de todos os cultivos dentro da estância. En esta última campaña de soja, varios fueron los aprendizajes logrados que principalmente pueden ser capitalizados para tomar decisiones oportunas. As circunstâncias dentro de campo são oportunidade de aprendizagem e crescimento. Então, por exemplo, tivemos sequia. Temos que evaluar quais são as variedades que vão se desenvolver melhor, que têm uma melhor estabilidade. Temos também, apesar da sequia, problemas de enfermidades. E quais fungicidas que podemos utilizar em condições de barra lluvia e o que podemos usar para que não tenhamos fitotoxidez de los fungicidas. Então, eu vejo que todas as situações são oportunidades que temos para podermos melhorar o rinde do produtor. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV y a continuación vamos a hablar de la importancia de los fungicidas protectores que en una campaña de condiciones adversas tuvieron un destaque importante a la hora de ayudarle a las plantas de soja a poder expresar un mayor techo productivo. A nível de campo, sabemos que em condições de estresses como essa que estamos tendo, os produtores são importantes, sim. Temos visto que, por exemplo, o mancozeb é um minimizador de fito, é um mitigador, logra barrar o potencial de fitotoxidez de los fungicidas, mientras o clorotalonil em condições de estresse é um potencializador e onde os produtos cúpricos, dependendo da formulação, são neutros em esse sistema, ou então se pode mitigar, pode minimizar também esta classe de fitotoxidez causada por los fungicidas. Agrotech cumple 35 años de vida institucional y celebró la reinauguración de su sucursal en San Alberto, junto a importantes referentes del sector productivo. Nuestro sueño era justamente el de brindar un servicio especializado a los agricultores paraguayos. Ya en aquellos inicios, a 35 años atrás, teníamos muy claro nuestra misión, que era contribuir con el incremento de la productividad agrícola de los clientes, ¿cierto? Para mejorar sus rendimientos y, al final de cuentas, para que ellos tuvieran una mejor calidad de vida
con sus familias. Yo creo que los principales desafíos que tuvimos a lo largo de esos 35 años fueron los desafíos de nuestros clientes. Como somos una empresa de servicios que está junto con el cliente, cada vez que ellos tenían algún problema, nosotros sufríamos junto con ellos. Era un gran desafío buscar soluciones para estos clientes y esos momentos fueron momentos de sequías que realmente creaban problemas y nosotros como empresa prestadora de servicio a ellos y financiadora de ellos, teníamos el desafío de buscar soluciones para que pudieran continuar con sus negocios adelante y pasar por estas crisis. La empresa sumó mucho conocimiento y tecnología para pasar de una agricultura convencional a una moderna. Para nosotros siempre fue algo muy bonito, ¿cierto? O sea, estaba siempre en nuestro ADN este proceso de la siembra directa desde un inicio, porque cuando yo vine de Brasil, yo soy ingeniero agrónomo de formación, me gradué en Brasil y Paraná, donde yo me gradué, en Curitiba, Paraná fue el estado brasileño que más se desarrolló en siembra directa en aquellos tiempos. Hoy día está en todo el país muy desarrollado, pero Paraná fue un precursor de la siembra directa. Entonces yo, en mi época de facultad, hace 38 años que me gradué, yo viví este movimiento todo de la siembra directa en mi día a día, ¿cierto? En la enseñanza que tuve y también en mis pasantías en el campo, y cuando vine para Paraguay ya vine con esta visión. Y eso fue muy importante para el país, pues se perdía mucha tierra con las lluvias que se iban a los ríos, y no es solamente que se perdían las tierras, sino se perdían los ríos también, ¿cierto? Porque los ríos quedaban con muchos sedimentos y eso generaba muchos problemas, por supuesto. La sostenibilidad es un aspecto fundamental que se apodera de las diferentes acciones desarrolladas para suministrar tecnologías e innovaciones al agro paraguayo. La sustentabilidad es algo que tú tienes que mirar desde la raíz, ¿cierto? Desde la base, o sea, desde cómo estás preparando el suelo, hasta cómo estás utilizando los insumos, hasta cómo estás cosechando, hasta cómo estás cuidando de toda su propiedad agrícola para que sea viable de mantenerse productiva a largo plazo, ¿cierto? Entonces es un proceso complejo incluso, pero muy interesante y muy entretenido y que nos gusta mucho porque está en nuestro ADN, como tú dijiste. Entonces estamos muy enfocados de contribuir con la sustentabilidad agrícola del productor paraguayo, ¿cierto? Y del país, pues al final de cuentas esto genera frutos para el país a corto, mediano y largo plazo. En esos 35 años nosotros percibimos que lo que hacemos es estar juntos con el productor paraguayo a cada paso de su desarrollo. Entonces concluimos que el mejor eslogan para nuestra compañía sería justamente eso: juntos a cada paso. Nosotros estamos con el productor paraguayo juntos a cada paso de su desarrollo, de su futuro. Y estamos muy optimistas con eso, comprometidos con inversiones en el país para seguir contribuyendo de manera muy significativa con el productor y con el país. La empresa estima realizar fuertes inversiones para seguir impulsando la producción de tecnologías e innovaciones para la agricultura nacional. Venimos hace un tiempito ya pensando en cómo podemos brindar más conforto, especialmente para nuestros clientes, para que se sientan a gusto, ¿no?, de venir a nuestra sucursal acá en San Alberto, en el caso, ¿no?, pero que también nuestra gente, los que están acá todos los días, que permanecen 8 o 10 horas acá trabajando, también puedan tener el conforto y se sientan bien en tener un ambiente agradable, ¿no?, un ambiente lindo y que pueda recibir bien a nuestros clientes, que es el objetivo, ¿no? Y además de la área de la oficina, también la parte del laboratorio, que hicimos una inversión importante ahí para tener más calidad aún en nuestra semilla, nuestros centros de tratamiento de semillas, el SITS, ¿no?, que llamamos, también con más tecnología, con más calidad, que al final es lo que buscamos, tecnología aliado con calidad. Eso es lo que estamos siempre en Agrotech pensando, haciendo reuniones, buscando siempre mejorar, pensando en nuestro cliente y entregarle calidad. A lo largo de los años de acción en la agricultura paraguaya, la empresa aportó la adopción de tecnología de resultados para darles a los productores herramientas para alcanzar buenos resultados.
Estamos avanzando por todo el Paraguay, ya lo hicimos, la regional ahí de Campo 9, ahora estamos acá en San Alberto, estamos avanzando en las otras sucursales, por ejemplo, tenemos ya planeamiento de apertura de nuevas sucursales, ¿no? Acá hay una reinauguración, pero en la brevedad tendremos inauguraciones también, además de reinauguraciones. Entonces, vemos Agrotech ahora completando 35 años y estamos preparando Agrotech para los próximos 35, ¿no? Esté a quien esté acá con nosotros. Entonces, Agrotech no para y no deja de invertir pensando en esos próximos 35 años. Yo creo que Agrotech desde su inicio fue pensando en innovación, ¿no? El Agrotech, el tech viene de algo, ¿no? De tecnología. Entonces, ahí ya explica un poquito lo que vino a hacer Agrotech, ¿no? Vino a traer tecnología, más que tecnología de resultado. Simplemente una tecnología suelta no es lo más importante. Lo importante es que realmente esa tecnología cambie, que traiga más rentabilidad, que traiga más tranquilidad. Vemos que hay un espacio inmenso dentro de Paraguay, sigue la agricultura muy fuerte, tenemos gente esparcida por varias regiones, estamos creciendo muy fuerte en Brasil, así como acá en Paraguay, tenemos gente viajando, escuchando, participando de congresos, de conferencias, buscando traer justamente esas tecnologías, juntar con lo que tenemos acá, juntar con nuestra gente acá, ¿no? Con nuestros profesionales que están en el día a día y así entregar un producto como un todo, producto y servicio de calidad a nuestro cliente. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV y en este tercer bloque vamos a hablar de la fertilización del sistema de producción, un concepto muy interesante que fue abordado en esta jornada de campo. A questão do sistema, da adubação de sistema, ela é um pouco mais complexa que uma simples adubação para a cultura, porque ela envolve você fazer o planejamento de todo o sistema, de quais culturas que você vai implantar naquela área durante o período de um ano, normalmente é um ano, e daí aplica-se o conceito de você adubar mais, carregar mais aquela cultura mais responsiva. Ou seja, aquela cultura que responde mais à adubação. E as demais culturas que respondem menos, ou você suprime totalmente a adubação, ou você coloca uma quantidade menor. Só que para o melhor funcionamento desse sistema, a questão da fertilidade do solo tem que estar muito boa. É um solo que não pode ter impedimento físico como compactação, ter a boa cobertura de matéria orgânica, boa palhada. Então é um sistema que assim, é interessante, mas não é todo o caso que eu possa recomendar para um produtor fazer. La construcción de la fertilidad de los suelos no es un proceso sencillo que demanda principalmente muchas inversiones. Quando eu tenho um solo que tem uma fertilidade baixa, então o produtor vai dizer, não, eu vou fazer a recuperação dessa fertilidade. Então não é de um dia para o outro, de um ano para o outro que você vai construir essa fertilidade. Aí tem a questão de dois pontos. A construção da fertilidade do solo, ela é lenta. E a questão financeira, principalmente que tem que investir muito recurso para você melhorar essa fertilidade num curto espaço de tempo. E a produtividade não é do primeiro para o segundo ano que você vai elevar. Então a indicação que a gente faz, a recomendação, é fazer passo a passo. Então, lentamente, aí em torno de 3, 4 anos, você consegue construir sem ter um custo muito elevado. Para apuntar a una alta productividad, es esencial desarrollar el balance de nutrientes. Isso é muito importante aí na questão do balanço de nutriente no solo, né? Então, o que é o balanço? A quantidade, é um cálculo simples da quantidade de nutriente que tem no solo, da quantidade que é exportado pela produção. Então, conforme produz mais, maior quantidade de nutriente é exportado do solo. E a quantidade que entra através dos fertilizantes. Então, mantendo esse balanço nulo, um solo que está uma boa fertilidade, você mantém, teoricamente,
essa fertilidade. Se você adubar, fertilizar a mais, você pode aumentar os níveis de nutrientes, além de ter um custo maior. E no caso, se aplicar menos, aí pode diminuir a fertilidade, inclusive diminuir a produtividade também. Lograr una buena fertilidad del suelo engloba varios aspectos que en muchos casos son imprescindibles en la actividad cotidiana del productor. O evento foi muito importante, onde a gente falou um pouco sobre o manejo da fertilidade do solo. É importante o uso de produtos racionais, ter um bom conhecimento da fertilidade. Então, por exemplo, fazer a análise de solo. Na recomendação também, utilizar as doses certas, o posicionamento dos fertilizantes, e também é muito importante, além da fertilidade química, a fertilidade física e biológica. Então, essas três fertilidades, química, física e biológica, devem estar completamente alinhadas, se integram muito bem, e para ter uma boa produtividade na lavoura. El análisis de suelo es la principal herramienta que disponen los productores para planificar un buen manejo del suelo. Normalmente, a pesquisa recomenda a cada 2 anos, mas o produtor pode fazer anualmente, que ele consegue a todo ano ajustar essa quantidade necessária de fertilizantes, né? Então, para ele manejar um solo diferente, em um ano ele consegue ter essa mudança, esse ajuste de fertilidade. Senão ele fica uma análise de 2 anos e ele tem que planejar aquele solo que era há 2 anos atrás. La corrección de los suelos es la actividad que pone en marcha todo un sistema de producción. Indudablemente es necesario establecer una línea de trabajo para alcanzar buenos resultados. O grande conselho para o produtor é a orientação, ter uma boa orientação técnica, né? A questão de fazer a análise do solo e seguir alguns passos primordiais, principalmente na questão da fertilidade, né? A calagem é o primeiro passo para corrigir a acidez elevada, fornecer cálcio e magnésio. A adubação NPK. Para a cultura da soja, em específico, se preocupar com o enxofre, que é um elemento essencial para aquela cultura, e ela demanda muito enxofre por conta da grande produção de óleo no grão. Depois, a questão dos micronutrientes, então ajustar. Os micronutrientes são elementos que são necessários em pequenas quantidades, mas são importantes igualmente aos macronutrientes que necessitam em grandes quantidades. E por fim, a questão da rotação de culturas. Então esse é um ponto que todo produtor deve adotar, que é produzir planta de cobertura na área para a produção de palhada, matéria orgânica. Isso melhora muito a vida do solo. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y dentro del concepto de manejo de la cigarrita fue apuntado un manejo importante. Al tener campos bien manejados, bien nutridos, con una paja importante, evidentemente la planta de maíz puede tener una mejor estructura, una mayor sanidad. Por ende, la presión de la cigarrita pasa a un segundo plano. Solo bem nutrido, com boa palhada, com menos compactação, a planta tem mais tolerância. Então a situação de manejo do solo, um solo bem manejado, principalmente com relação à compactação e bastante palha, que você tenha menos estresse da planta, por exemplo, quando ocorre situação de veranico, de estiagem, você tem condição de ter uma planta mais tolerante. E além disso, trabalhar com a tolerância genética também, ou seja,
escolher para plantar os melhores cultivares das grandes empresas de semente que estão aí. La integración de las herramientas químicas con biológicas es esencial para establecer un manejo eficiente de la cigarrita. Eu acho que o produtor não pode abrir mão dos biológicos que tem hoje. Existe então o tratamento químico para tratamento de semente, que tem uma certa atuação, ele tem um limite de tempo de ação, tem que utilizar o produto que é recomendado para a cigarrinha, e a cigarrinha Daubolus maiz específico para ela, porque é ela que é o agente causal, é o vetor. Depois você tem biológico que pode ser utilizado na pulverização contra a cigarrinha já presente na área, em área foliar, área total. Por exemplo, o fungo Beauveria baciana é utilizado, tem outro fungo também que é utilizado. E você pode utilizar o controle químico, mas eu não descartaria os testes com o biológico. Por quê? Porque o uso excessivo apenas dos químicos, nós podemos ter problema mais na frente, que já aconteceu com outras pragas, né? Isso é normal, é esperado. Excesso de aplicação de determinados químicos, principalmente se concentrar em poucos grupos químicos e muita utilização deles, podemos vir a ter problemas com resistência lá na frente. O biológico não tem esse problema. O dano para a natureza é zero, sem risco dessa resistência. Então o biológico eu utilizaria sim, mas você tem antes do biológico a escolha do cultivar geneticamente mais tolerante, e se existe diferença entre as empresas de semente, e também a possibilidade de utilizar o tratamento de semente quando você já tem um histórico de ocorrência da cigarrinha. Las estrategias y medidas aplicadas para el control de la cigarrita del maíz son varias, pero es esencial poder suministrarlas de manera preventiva. Há algumas medidas de controle, não existe uma única medida de controle, e entre essas medidas nós temos tratamento de semente, temos controle biológico que pode ser utilizado contra a cigarrinha, contra a doença não. Uma vez que a planta está infectada, não tem mais o que fazer. No entanto, enquanto a planta não está infectada na fase jovem, você pode utilizar medidas quando aparece a cigarrinha, quando você faz o monitoramento e vê a presença da cigarrinha, medidas que vão minimizar a quantidade de cigarrinha no campo e evitar que essa incidência seja alta. Conviver com a cigarrinha é fato, vai ocorrer isso sempre, mas você pode minimizar os problemas dependendo da safra. Se tiver uma ocorrência maior de cigarrinha, vai ter mais danos. Você pode minimizar esses danos fazendo algumas medidas preventivas contra a cigarrinha. La cigarrita del maíz tiene ciertas características importantes que deben ser analizadas para manejarla efectivamente. O enfesamento causado pela cigarrinha Daubolus maiz, que é um inseto pequeno, cerca de 4 milímetros, que é o agente que causa a doença. Ele carrega os molicutes na sua saliva, e quando ele pica a planta jovem do milho, ele transmite o micro-organismo que é molicute. No passado se imaginava uma virose, não é virose, e esse molicute causa dois sintomas do enfesamento pálido ou amarelo e enfesamento vermelho ou roxo, que são as duas doenças que nós chamamos de complexo do enfesamento. Além dessa, tem algumas outras viroses, que estão relacionadas ao complexo do enfesamento, mas essas duas não são viroses, são molicutes. Son varios los síntomas de la cigarrita del maíz que deben ser evaluados para establecer ciertas estrategias de manejo. Causa uma grande perda na produtividade do milho. A planta fica deformada, baixo crescimento, um certo ananismo, má desenvolvimento de grão, falha na granação, deturpa o empalhamento da planta, há estrias nas folhas. São diversos sintomas característicos desses dois enfesamentos, o pálido e o vermelho, que promovem a perda de produtividade bastante grande na cultura do milho. Como o milho safrinha é plantado numa época bem quente, a alta temperatura nessa época favorece a multiplicação do inseto vetor, que é a cigarrinha. Para alcanzar excelentes resultados en el manejo de la cigarrita del maíz, es necesario seguir criterios técnicos. A melhor mensagem que eu posso deixar é que não existe uma bala de prata para se resolver o problema da cigarrinha ou do enfesamento com um tratamento único. Não existe. A melhor situação é escolher bem o cultivar, antes do plantio, escolher bem o cultivar que vai ser plantado, experimentar cultivares que já têm uma indicação melhor para a tolerância a enfesamento,
e fazer um bom manejo do solo no sentido de que evitar ou diminuir problemas de compactação que você tem que conviver com ele, reduzir como? Utilizar plantas de serviço, utilizar a rotação de culturas e também promover o máximo de produção de palhada. Uma boa palhada sempre vai ajudar o solo e no caso do enfesamento não é diferente. A palhada vai minimizar os danos da planta. A planta menos estressada tem mais condições de resistir a um ataque da cigarrinha ou a presença do enfesamento na planta. Así estamos llegando a la parte final del programa a la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos acompañando este encuentro importante de transferencia de tecnologías e innovaciones para seguir impulsando el desarrollo de la producción agrícola en nuestro país. Muchas gracias a las empresas que nos acompañan en esta 9ª temporada de Productiva TV. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.